gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para os nossos corações, para edificar a nossa fé, porque a palavra de Deus fala que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Que nesse dia você venha ser fortalecido, sua fé venha ser edificada pelo que você vai ouvir, amém? E a palavra de hoje fica lá em Mateus, capítulo 14, verso 22, que diz assim: Jesus anda por cima do mar, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Glória a Deus. A palavra de Deus fala que Jesus ele deu uma ordem para que os discípulos pudessem entrar no barco e fosse passar para o outro lado da banda. E ali Jesus ordenou eles não estavam ali porque eles queriam, eles não estavam ali por livre e espontânea diversão, sabe? Eles estavam ali após uma ordem que Jesus deu para que eles pudessem entrar no barco e fosse passar para o outro lado. Ali Jesus despediu a multidão, né? Depois que despediu a multidão, Jesus subiu para o monte para orar sozinho. Ou seja, se até Jesus separava o tempo no particular dele com Deus, quem somos nós para não tirarmos esse tempo de orar somente nós e o nosso Pai, somente nós e o nosso Deus, né? Aleluia. E a palavra de Deus fala que quando o barco estava no meio do mar, ele era açoitado pelas ondas. Por quê? Porque o vento ele era ao contrário. Não era um vento favorável à direção que os discípulos estavam indo. Era um vento totalmente ao contrário. Imagina só, aqueles discípulos ali no barco, né, remando, indo, e a tempestade totalmente ao contrário, o vento totalmente ao contrário à direção que eles estavam indo. Só que nós não podemos esquecer que a direção que eles estavam indo, quem deu foi Jesus. Eles estavam ali dentro daquele barco, seguindo aquela direção, após uma ordem que Jesus deu a eles, sabe? Então, o que nós podemos aprender aqui com essa parte? Que quando Jesus nos dá uma ordem, a gente precisa entender que haverá lutas, haverá vento contrário, haverão tempestades, sabe? Não é só porque Jesus nos ordenou que nós vamos ser isentos de passar por situações que não serão favoráveis à ordem que ele nos deu. E ali na vida daqueles discípulos não foi diferente. Só que a palavra de Deus fala que a quarta vigília da noite dirigiu Jesus a eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar por cima do mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram. Vocês imaginam só, os discípulos os discípulos indo, e Jesus vindo de encontro a eles, caminhando por cima do mar, sabe? Ou seja, e o barco estava sendo açoitado pelas ondas do mar, na direção que os discípulos estavam indo, Jesus ele estava caminhando por cima do mar. Ou seja, aquilo que causava desespero, aquilo que causava tensão, aquilo que causava medo nos discípulos, Jesus agora estava vindo por cima. Por quê? Quem deu a ordem foi ele. Então Jesus foi ao encontro deles caminhando por cima do mar, sabe? Ou seja, Jesus, quando ele nos dá uma ordem, ele está ao nosso encontro. Ou seja, se ele veio de encontro aos discípulos, quer dizer que a direção que os discípulos estavam indo, Jesus já estava lá, sabe? Ele não nos abandona diante a uma ordem que ele mesmo nos dá. Porque se ele ordenou, ele garante. Só que os discípulos achavam que aquilo era um fantasma, começaram a gritar de medo. É um fantasma, é um fantasma. Assustados, é normal. Só que não era um fantasma, era Jesus vindo, andando, caminhando por cima do mar, caminhando por cima daquilo que causava desespero nos discípulos. Glória a Deus. E a palavra de Deus fala que Jesus falou para eles: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E a palavra de Deus fala que Pedro logo falou para Jesus, respondeu Jesus: se és tu, mande-me ir ter contigo por cima das águas. E ele
ele disse, vem. E Pedro, quando desceu, a palavra de Deus fala que quando Pedro desceu do barco, ele andou sobre as águas, né? Porque Jesus falou, vem. Diferente de uma ordem que Jesus não manda e quando Jesus manda. Quando Jesus manda, ele garante. Então, a palavra de Deus fala que Jesus falou para Pedro, vem. E Pedro foi. Só que em um determinado momento, Pedro ficou assustado com o vento. Pedro ficou assustado com o mar, ficou com medo. Por quê? Porque ele começou a ir para o fundo. Só que o que nós podemos aprender com isso? A gente não deve olhar para as circunstâncias. A gente não deve olhar para aquilo que está nos apavorando, para aquilo que está nos açoitando. Nós devemos olhar para Jesus. Se Pedro tivesse olhado para Jesus, ele não ia começar a ir para o fundo. Se Pedro estivesse olhando para Jesus, ele não ia se assustar com a tempestade, ele não ia se assustar com o vento, e ele não ia para o fundo. A palavra de Deus fala que Pedro começou a gritar, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão para ele e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Só porque as lutas vêm na nossa direção, o vento, a tempestade vem na nossa direção, a gente duvida, será que é Jesus? A gente começa a olhar para as circunstâncias. A palavra de Deus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quem deu a ordem para Pedro? Foi Jesus. Quem deu a ordem para que os discípulos entrassem para dentro do barco e fossem para o outro lado? Foi Jesus. E Pedro fez a prova ali, Senhor, se és tu mesmo? Mãe, eu ando sobre as águas. Jesus falou, vem. Só que Pedro ficou assustado com a tempestade. Eu posso conjecturar ali que Pedro começou a duvidar, sabe? E é assim na nossa vida também. A gente tem mania de olhar para a tempestade, a gente tem o hábito de olhar para a circunstância e esquece de olhar para Jesus. Esquece de olhar para quem nos deu a ordem, para quem nos chamou, vem. A gente olha para a tempestade e a gente acaba afundando. Se a gente olhar para a tempestade, se a gente olhar para o vento forte, a gente afunda. Se a gente olhar para a tempestade, se a gente olhar para o vento forte, a gente para na caminhada. Se a gente parar, se a gente não olhar para o foco que é Jesus, a gente não consegue chegar do outro lado. A gente não consegue cumprir com aquilo que Jesus nos ordenou a nós fazermos, sabe? E Deus fala que quando eles subiram no barco, o vento cessou, o vento se acalmou, sabe? Porque Jesus segurou na mão de Pedro e entraram para dentro do barco. E ali eles reconheceram que era Jesus, que era o Filho de Deus que estavam ali. Sabe? Muitas vezes a gente duvida da ordem que Ele nos dá e se esquecendo que quem nos deu a ordem foi Ele. Ele não nos isenta de passar por nada. Estamos nesse mundo, infelizmente teremos que passar por aflições, por vento, por tempestade. Só que existe uma diferença muito grande de quando Jesus nos ordena que passemos para o outro lado e quando Jesus não nos ordena que passamos para o outro lado e nós vamos com nossas próprias pernas. Em que nós vamos por nossa própria vontade. Eu posso acreditar eu posso conjecturar que os discípulos não estavam ali porque eles queriam. Eles estavam ali porque Jesus deu a ordem. Eles apenas obedeceram. E só para finalizar esse vídeo, segundo alguns historiadores, estudiosos, a palavra que Jesus falou para os discípulos, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, tem na Bíblia pelo menos 365 vezes a palavra não temas. Tem na Bíblia pelo menos 365 vezes. Quantos dias nós temos no ano? 365 dias ou 366? Se a palavra não temais está na Bíblia por pelo menos 365 vezes, quer dizer que ela pode ter mais vezes. E para cada um dia da minha vida e da tua vida, o que Jesus está dizendo? Não temas. Então, se Ele deu a ordem, o vento se levantou, a tempestade se levantou, as lutas aumentaram, se intensificaram, mas foi Ele quem deu a ordem, foi Ele que ordenou, e mesmo contra a sua vontade você está obedecendo, todos os dias da nossa vida, Jesus está dizendo, não temais. Que Deus abençoe a sua vida